Boa noite, que a paz de Jesus seja conosco. Poder e autoridade. No contexto social, o poder exerce um fascínio muito grande nas criaturas. Há de se observar que normalmente no setor de trabalho há uma competição em muitas empresas, em muitas indústrias, em muitos órgãos, para que se alcance um cargo superior que nos conceda poder sobre os outros. Quando estamos em uma instituição de trabalho em que percebemos que o limite de progressão dentro da empresa se esgotou, ela já não se torna mais interessante. Justamente pelo desejo de poder ter poder sobre as pessoas, uma condição em que estaremos em maior destaque em relação aos outros. Nesse fascínio pelo poder, o dinheiro é um dos poderes muito almejados por muitas pessoas. Possuir poder para possuir dinheiro, para ter poder, muitos bens, cofres bem cheios e assim conseguir lugar de destaque e prestígio em uma sociedade. Poder político é outro desejo do ser humano. Através da política, o ser se sente forte e imbatível. Há aqueles que se impõem em relação aos outros e para com estes acabam, perante alguns, tendo o respeito e perante outros, sendo temido. E assim a criatura procura se impor para ter a satisfação de dizer a si mesmo que outras pessoas dependem dele, que ele tem em suas mãos o poder de dominar as outras pessoas. É uma extrema vaidade quando você se impõe dessa forma em relação ao outro. Como também aqueles que, de temperamento ácido, se colocam perante os seus familiares frágeis, com ameaças, com agressões físicas, morais. E é onde buscamos no Evangelho recordar a frase contida no capítulo 9, quando se diz, está registrado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que essas pessoas têm o prazer de dizer: aqui eu mando e sou obedecido, enquanto poderiam acrescentar: e sou detestado. Muitas famílias vivem esse tipo de drama, dominados por pessoas que querem ter o poder sobre eles. Assim, no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, vamos encontrar um capítulo na primeira parte, já no final da primeira parte desse livro, intitulado As Aristocracias. E nesse capítulo é feito um resumo muito breve da história do poder na sociedade e mostra-nos o que representou, o que representa e o que representará o poder na humanidade, para a humanidade. A aristocracia pode o melhor, buscando um significado para a palavra, poder do melhor. E nesse breve resumo do poder da história, encontramos lá as informações de que a primeira forma de aristocracia exercida pelo homem foi aquela em que o poder era delegado aos pais de família, aos homens mais velhos, os patriarcas, e que em toda a humanidade, nunca deixou de existir a necessidade de se ter um chefe. Em toda a história da humanidade sempre existiu
a necessidade de um chefe a conduzir uma massa. Assim, esse poder delegado ao patriarca, com o tempo foi perdendo a sua força. E isso foi na época primitiva. Com o crescimento da civilização, tornando-se maior número de pessoas, se agrupando em sociedade, o patriarca, o pai, o homem mais velho da família, já não conseguiu resolver determinadas situações. Fugiu-lhe ao controle, principalmente quando povos vizinhos começaram a entrar em atritos, surgindo assim os combates. Então os homens mais velhos já não poderiam resolver esse problema, porque era necessário aí homens fortes, vigorosos, inteligentes. Então surgiram os chefes militares, a segunda forma de aristocracia, a força bruta. Mas com o tempo isso também se desgastou. E então esses chefes, esses homens fortes, eles começaram a passar para os seus filhos esse poder, a aristocracia do nascimento. E aqueles povos tidos como os mais fracos, os inferiores, foram aceitando, não de boa vontade, porque a situação obrigava, foram aceitando a passagem desse poder dos homens fortes para os seus filhos. E passando esse poder para os seus filhos, os inferiores, aceitando essa situação, acabou por surgir na sociedade o momento da divisão de classes. E aí foi onde veio os superiores e os inferiores, os que mandam e os que obedecem. Já foi até um tipo de música. Tem os que mandam e tem os que obedecem. Foi daí que surgiu. Partindo-se daí, houve então um desgaste também dessa forma de aristocracia, porque passou-se a perceber que só o título não valia, que o dinheiro poderia valer mais. E assim surgiu como forma de poder o dinheiro, a grande busca pelo dinheiro para que o ser humano pudesse se sentir poderoso. Mas também se desgastou, nem tanto, porque sabemos os quantos hoje ainda estão reencarnados e lutam desesperadamente por este poder, movidos por ambição e que muitas vezes faz com que acabem cometendo coisas absurdas em nome do desejo desse poder, do dinheiro. E então, se desgastando o poder do dinheiro, por que ele desgastou? Porque percebeu-se que para se ter riqueza é necessária inteligência. Tendo inteligência, a riqueza vem com maior facilidade. Então, ser inteligente passou a ser sinônimo de poder. E nós percebemos na era atual, no momento nosso, o quanto a inteligência, o ser humano se desenvolveu em inteligência. Mas percebeu-se também, já está se percebendo, que só inteligência não basta, porque ter inteligência não é sinônimo de moralidade, de ter moralidade. E nós temos a prova disso. Nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas desenvolvidas intelectualmente estão reencarnadas. As coisas bárbaras que assistimos, de ruim, que surgiram na mente de uma pessoa, como também os avanços tecnológicos, as facilidades que surgiram da inteligência das pessoas. Só que nós temos a prova também de que temos essas pessoas muito inteligentes encarnadas, mas estamos vivendo um momento em que isso se torna muito notável, que a parte moral do ser humano está por desenvolver. Há muito que se fazer ainda. E é então que a doutrina espírita vem nos trazer
tendemos a alcançar, que não chegou ainda, porque o número das pessoas que se propõem ao bem ainda é muito pequeno, que é o poder intelecto e moral. É o desenvolvimento unido da inteligência e da moral. É a união. Aí, esse poder realmente é arrebatador. É o que tende a humanidade agora a conquistar. O poder intelecto e moral. E isso ainda chegará para nós. É preciso ainda que ocorram muitas coisas para que o ser humano avance e alcance. E quando muitos se tornar numeroso, as pessoas que já se voltam para o bem, esse poder estará em destaque. O poder da inteligência com a moral, que é o fim maior que todos nós estamos aqui reencarnados, que trará grande progresso para todos nós. Assim, a doutrina espírita vem nos dizer isso, que a verdadeira autoridade é a autoridade associada, essa autoridade associada não só à inteligência, mas à moral. Havendo essa união, há uma verdadeira autoridade alcançada pelo ser humano. Então, o que vem a ser bem, poder, e o que vem a ser autoridade? O poder é a faculdade na qual nós exigimos, coagimos o outro para que faça o que queremos. É a nossa imposição em relação ao outro. A autoridade é a habilidade que se tem de convencer o outro a fazer o que queremos de boa vontade pela nossa influência pessoal. Isso é autoridade. Quantas pessoas já assumiram ou estão assumindo cargos, funções, mas não tem autoridade nenhuma sobre os seus subalternos? Enquanto outros não têm cargo, não têm função, não lhe é passado nenhum poder de cargo, e estes têm alta autoridade. Nessa simples situação, percebemos a grande diferença entre o poder e a autoridade. Dessa maneira, né, na sociedade em que vivemos, uma sociedade insensata, não tem equilíbrio ainda entre as coisas, o poder, ele é comprado, ele é vendido, ele é dado, ele é tirado. O poder. Mas isso não acontece com a autoridade. É impossível acontecer com a autoridade. Porque o poder é o que somos. A autoridade, melhor dizendo, é o que somos. É o nosso caráter. É a nossa influência. Isso é a autoridade. Quem não tem autoridade, pensa só nas tarefas e exige que elas sejam cumpridas. Mas quem tem, pensa nas tarefas, dando-lhe os devidos valores. Mas pensa muito também nos relacionamentos. Aconteceu numa fábrica uma mudança de diretores. E um dos diretores, querendo conhecer de perto o funcionamento dessa fábrica, se dirigiu até o local para uma visita bem detalhada e bem próxima dos funcionários. Ele estava acompanhado, lógico, de um dos chefes de setor. E fazendo essa visita, andando por todos os locais daquela fábrica, ele estava de nariz inclinado, se sentindo, lógico, o maioral. E olhava a todos os funcionários de cima para baixo, com o nariz inclinado. Não fazia comentários, mas dentro de si tinha críticas profundas a certas coisas que estava vendo. Se sentia o dono da verdade. E passando por entre alguns funcionários,
notou que havia um que não se movimentava, que não fazia nada, estava simplesmente encostado em uma coluna de braços cruzados, olhando os outros trabalhar, tranquilo da vida. Aquilo chamou a atenção dele. Ele rodou, esperou uma reação do rapaz, porque todos os funcionários da fábrica, quando perceberam, souberam da notícia que teria uma visita daquele homem, ficaram assustados, apreensivos. Mas aquele rapaz se manteve inalterável, encostado na coluna de braços, tranquilão da vida. O chefe, muito autoritário, percebendo aquela cena, colocou o dedo no rosto do rapaz e foi logo dizendo: o que você está fazendo aí parado? Você deveria estar trabalhando com os outros, ganhando para não fazer nada. Você está demitido? Dirija-se ao setor pessoal e não volte mais aqui. Deu uma ordem. O rapaz olhou para ele até com a cara de piada e saiu. O chefe continuou caminhando. Demorou um pouco adiante. Ele perguntou para o funcionário que o acompanhava naquela visita. Achou estranha a reação do rapaz não ter reagido, né? Ele falou: mas o que aquele rapaz estava fazendo ali, parado, no meio de tanto serviço? Aí, o coitado do homem que o acompanhava, muito medroso, só respondeu assim: não, ele não era funcionário da fábrica, não. Era só entregador de pizza que estava esperando um dinheiro. Abuso de poder. Autoritarismo. Não saber cuidar das relações. Isso foi um chefe. Mas quantos de nós não temos situações simples, como dissemos logo no começo? Um familiar, a secretária do lar, outras pessoas simples que nos servem e que muitas vezes não conseguimos manter um bom relacionamento. Nos sentimos do chefe e o outro é o subordinado. Eu mando e o outro obedece. E uma das grandes habilidades que deve desenvolver aquele que está como líder, como chefe de alguém, em alguma função, em algum posto, cargo, é aprender a ouvir. Ouvir o que o outro tem a dizer. Ouvir com atenção, para saber realmente os detalhes, o que fazer, como fazer. Normalmente, isso não aparece na prática, porque é uma habilidade difícil a se desenvolver. Assim, dessa maneira, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós temos lá os superiores e os inferiores. Capítulo assim intitulado, onde temos um alerta para que nos preocupemos quanto a estes cargos que nos chegam à mão. Porque assim como a riqueza, o rico terá que responder a Deus pela riqueza que lhe foi confiada, aquele que está com autoridade de cargo, como se refere o Evangelho, a autoridade, colocada lá, a autoridade de cargo, terá que responder por essa autoridade que lhe foi confiada. Terá que dar resposta a Deus do que foi feito dessa oportunidade que lhe foi concedida. E ter um cargo, uma função, é de extrema responsabilidade. Uma história nos ensina uma grande lição quando ela começa assim. Um homem foi elevado à condição de mandarim, que na cultura chinesa é como um conselheiro. E ele se sentiu muito alegre por ter chegado àquele posto e envaidecido também. E então, na sua vaidade, ele achou que precisaria de roupas melhores para se apresentar, porque agora ele era um mandarim. Então, ele resolveu fazer algumas roupas. Um amigo lhe aconselhou que ele procurasse um alfaiate.
um alfaiate muito sábio que tinha um corte de costura muito bom. Então, ele atendeu o conselho do amigo e foi a esse alfaiate. Chegou lá, o alfaiate tirou todas as medidas dele e, ao final da tiragem de medidas, perguntou a ele quanto tempo ele já tinha no posto de mandarim. Então ele respondeu: mas que diferença vai fazer isso? Ah, para mim vai fazer muita diferença, porque a sua roupa eu vou cortar conforme o tempo que você tem de posto. Mas como assim? Veja bem, se você tiver pouco tempo, se você foi recém-empossado, eu vou fazer a sua túnica, o seu manto, um pouco mais comprido à frente. Ou melhor, atrás. Porque nesse momento, quando se assume um posto tão nobre, a pessoa fica com a cabeça muito erguida, o nariz muito empinado, fica muito deslumbrada. Então eu preciso aumentar a sua roupa um pouco atrás. Se já faz um tempo, então eu vou fazer o seu manto de igual forma à frente e atrás, em tamanho. Porque certamente o senhor já tem a experiência, já está maduro, já consegue manter o olhar erguido, mas olhando sempre para frente, para perceber, para enxergar as coisas de frente e entender o que precisa ser feito e como deve ser feito. Então, sua túnica será tanto à frente como atrás, de igual tamanho. Se o senhor já tem muitos anos como mandarim, eu devo fazer a sua roupa um pouco maior na frente. Por quê? Eu confundi. Na frente é quando o nariz bem feito. Não é isso? E maior atrás, quando ele já tem muitos anos. Por quê? Agora ele já está curvado, com o peso da experiência, da humildade, da idade. Então essa túnica precisa ser um pouco maior atrás por causa da curva. Então o mandarim deixou aquele ateliê muito reflexivo, porque ele já nem se preocupava mais com o manto e entendeu porque que o amigo o havia indicado aquele alfaiate cansado, porque ele tinha muita coisa para entender naquele momento na sua condição de mandarim recém-imposto. E assim, quando Deus nos concede uma função no cargo, ele nos está dando uma grande responsabilidade. E certamente deseja que cada um de nós seja alguém de autoridade e jamais apenas alguém que detém. Como exemplo maior de autoridade na terra encarnado, que já esteve entre nós, temos o nosso Mestre Jesus, pela função que exerceu entre nós e pelo seu poder intelecto e moral. E na sua condição, ele teve tudo para poder exigir muito, mas ao contrário, ele buscou verdadeiramente servir a Deus, ter poder e ter autoridade. São desafios que a vida nos coloca e que a humildade e o exemplo de Jesus certamente nos ajudará a exercer bem as funções, os cargos que chegam para nós em diversos momentos da nossa vida. Muito obrigada pela atenção de todos, que a paz de Jesus